Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui, mais uma aula do nosso curso básico de Teologia Reformada. Hoje nós daremos início ao nosso segundo módulo. Nós vamos falar sobre os livros históricos, esse segundo gênero literário que nós vamos abordar. Hoje nós estamos aqui começando então nesse segundo módulo a partir do livro de Josué, Tempo de Conquistas. Vamos orar para dar início à nossa aula, pedir que Deus nos oriente, pedir que Deus nos dirija, que seja um tempo de edificação, de Deus acrescentar a nossa vida, falar ao nosso coração pela sua palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer e te adorar pela tua graça, ó Pai, no nosso meio. Muito obrigado por esse momento que nós podemos estudar a tua palavra, que nós podemos meditar sobre ela. Ó Deus, nós pedimos a tua direção, nós pedimos a tua graça. Ó Deus, somos pecadores, falhos e muito carecemos do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor nada somos e nada podemos. Por isso, nos dê graça nesse momento, nos dirige em tudo, fale ao nosso coração. Seja um tempo proveitoso de crescimento e edificação para a nossa vida, mas que acima de tudo, seu nome seja honrado e glorificado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir aqui na nossa aula. Falando um pouco sobre o título de Josué, sua autoria. Esse livro recebe o nome do personagem central da sua narrativa e seu compositor, Josué, filho de Num, um efrateu nascido no Egito, a quem Moisés havia preparado para ser o seu sucessor e que liderou Israel na conquista da terra prometida. Então, o título recebe o nome do personagem principal. Todos sabemos que Josué foi assim designado por Moisés e pelo Senhor como seu sucessor, liderando todo o povo de Israel. Josué esteve em contato com o povo no momento crucial da sua história, em que o povo então estava prestes a entrar ali na terra prometida. Eles estavam acampados nas planícies de Moabe, próximo a Jericó. Já haviam conquistado uma parte ali dos povos, né? Já havia adentrado na terra e agora iam começar as demais conquistas. Então Josué foi essa grande figura que liderou o povo em diversas conquistas na terra prometida, e foi realmente o nome dele que foi intitulado aí como o título do livro. O título hebraico é a versão correspondente da língua para o nome de Josué, isto é, Yoshua, e o grego na Septuaginta, Jesus, que é Jesus em português e significa Yahvé é a salvação. Então é o mesmo nome que leva a versão hebraica, né? No caso Yoshua, que é uma versão mais extensa do nome de Jesus. No grego já aparece ali o nome de Jesus, Jesus. E o significado desse nome é Yahvé é a salvação. Então, para nós, na língua portuguesa, a gente faz essa diferenciação, né, de Josué e Jesus. Mas no grego, por exemplo, é o mesmo nome. No hebraico, Jesus é uma versão mais resumida do nome de Josué. E tem por título, tem por significado Yahvé é a salvação. Um significado, na verdade, muito propenso para a vida de Josué e para todo o contexto que ele viveu diante do povo. Era um momento de libertação, um momento de salvação, um momento do povo, de Deus dar livramento dos seus inimigos, de salvar o povo das garras dos seus inimigos. Então é um nome muito propenso para todo o contexto onde Josué estava inserido, liderando o povo de Israel. Os habitantes de Canaã eram uma mistura dos amorreus que habitavam na parte sul, na região montanhosa, juntamente com os cananeus da parte norte da Palestina. Então, falando um pouquinho do contexto de Canaã, né? Já que Israel estava ali dentro do território, agora ia de fato conquistar mais inimigos. Quem era esse povo? Quem eram os cananeus? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Era uma mistura, então, como nós lemos
dos amorreus que ficavam mais ao sul do território e dos palestinos que ficavam no norte. Era uma mistura de diversos povos, mas principalmente, né, desses dois grupos. Essa população era de religião politeísta, sofisticada em arte e cultura, e bem protegidas por cidades-estados muradas que, em ocasião de guerras, costumavam se unir contra os seus inimigos. A gente vai falar um pouco mais da religião deles daqui a pouco, mas eram povos que adoravam deuses diversos, deuses que representavam elementos da natureza. Eles tinham todo um aspecto cultural para se dirigir, para adorar esses deuses, segundo aquilo que lhes era requerido desses deuses. Interessante citar aqui as cidades-estado, né? Porque cada cidade era independente uma das outras, não havia um rei sobre todos, né? Então cada cidade tinha o seu próprio governo, um governo autônomo dos demais, mas eles tinham meio que uma aliança, de modo que se algum povo invadisse a terra deles, eles se ajuntavam para derrotar esse povo. Quando os espias, né, lá em Cades Barneia, foram enviados, os 12 espias, eles deram testemunhos dessas cidades que tinham muros altos e tinham guerreiros poderosos. Então tudo isso já era relatado para o povo em ocasião ali dos 12 espias. A estrutura social que se pode extrair das evidências arqueológicas consistia de uma pequena minoria de nobres cananeus, oficiais egípcios, vivendo às custas de uma vasta maioria que vivia sob a mais abjeta pobreza. Então, talvez não tão diferente, né, do mundo de hoje, havia um distanciamento muito grande, né, de classe social. Havia os nobres que possuíam poder e riquezas. É interessante notar, os egípcios, eles tinham bastante contato, né? Tanto é que o conhecimento dos feitos de Yahvé no Egito, a saber, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, tudo isso já tinha chegado em conhecimento do povo cananeu. Então eles tinham um contato aí com os povos egípcios. Então essa era a nobreza que viviam às custas de uma grande maioria, vivendo assim realmente numa pobreza muito grande. Então a estrutura social, pelo que tudo indica, estava representada dessa forma. O cenário religioso de Canaã era muito variado. A religião dos cananeus era baseada em 2 conceitos. Então isso é importante para a gente entender um pouco de como era o culto, como esses povos eles se voltavam para os seus deuses, tá bom? Quais conceitos eram esses? Então nós temos aqui, o primeiro era o de que as forças da natureza eram expressões da atividade divina, coisa que é comum até em outros povos, né? Os deuses deles eram representados pelos elementos, né? O amor era um deus, a chuva era outro deus, então cada elemento correspondia a um deus específico. O segundo conceito aqui, o segundo princípio, era do reencenamento. O que era isso? Ou seja, de que a prosperidade e o bem-estar dependiam de uma identificação ritual apropriada com as atividades dos deuses, de modo a assegurar o exercício dos seus poderes criativos, que sustentavam a vida em uma sociedade agrária. Ou seja, para buscar esses deuses que representavam aí os elementos da natureza, eles tinham que apresentar rituais constantes para buscar as bênçãos desses deuses, e rituais que estavam relacionados àquilo que o seu Deus simbolizava, né? Nós temos aí Baal como deus da chuva, representando prosperidade, fertilidade, e isso ele estava ligado à sexualidade também. Então havia prostituição cultural para se adorar a Baal, para buscar a sua bênção, para que Baal mandasse chuva e abençoasse a colheita, todo o crescimento das plantas. Então era realmente uma coisa baixa moralmente falando, era realmente uma sociedade corrompida em seus aspectos religiosos. O culto das principais divindades, Baal, Azera e Anat, envolviam prostituição cultural.
e apelava à natureza depravada do homem. Outros envolviam até mesmo sacrifício humano. Então, a expressão religiosa desse povo era expressão também da sua natureza corrompida. Um aspecto que fica muito claro, né? Deixa eu até colocar aqui para a gente ler. Primeiro, esse aspecto que é importante, né? Por exemplo, uma vez que Baal era o deus da chuva, adorá-lo era uma garantia de boas colheitas para os cananeus, como nós havíamos dito, né? Então, Deus abençoava todo o ritual que o povo fazia na sua homenagem, no seu culto. Esse era o entendimento do povo. A religião cananita foi, sem dúvida, a principal justificativa do edito de aniquilamento imposto por Yahvé sobre os habitantes de Canaã. Então, o que isso quer dizer? Esse edito de aniquilamento que nós citamos aqui é simplesmente o decreto de Deus de, através do seu povo, eliminar os cananeus. Então, quando Israel ia invadir um povo, Deus falava para eliminar totalmente esse povo, para não poupá-los, né? Realmente para exterminar o mal sobre a terra. E muito desse decreto de extermínio de Deus, de aniquilamento, com certeza estava ligado à religião do povo, que além de ser pagã, idólatra, promovia todo tipo de aberração, desde prostituição cultural até sacrifício de crianças. Então tudo isso o povo, vamos dizer, estava atraindo para si já há muitos séculos a ira de Deus, e agora Deus iria usar o seu povo para se vingar dos seus inimigos. Isso é interessante a gente notar, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, a estrutura do livro. Como funciona a estrutura aqui de Josué? O livro de Josué é dividido basicamente em 3 partes, então fica fácil para você memorizar. Quais são elas? A primeira, do capítulo 1 ao 12, é uma narrativa resumida das atividades militares que resultaram na conquista da Terra Prometida. Então você tem ali nos 12 primeiros capítulos a campanha militar do povo, liderada por Josué. Ela está resumida, condensada nesses 12 primeiros capítulos, as diversas conquistas. Há uma ênfase maior ali na primeira parte do livro, que é voltada para Jericó. Também ali, depois de Jericó, a conquista de Ai. E depois as outras vêm como um bloco mais resumida. Teve também a guerra que Israel lutou ao lado dos gibeonitas contra outros reis cananeus, que também é dado uma ênfase no capítulo 8 e 9, ou 9 e 10, mas depois disso, capítulo 10, 11 e 12, é narrada de um bloco só, várias conquistas ali do povo de Israel, para resumir todas elas. O capítulo 1 é bem conhecido, especialmente pelo verso 9, e discorre acerca do comissionamento de Josué por Yahvé. Então, aquele versículo, ser forte e corajoso, não fui eu que te ordenei, Josué capítulo 1, versículo 9, nós vamos lê-lo depois. O versículo ficou muito famoso ali dentro do livro de Josué, e ele está inserido ali no primeiro capítulo, onde Deus está chamando Josué. Moisés já havia abençoado Josué, já havia, vamos dizer, passado o bastão para ele, mas Deus aparece ali mais uma vez para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para reafirmar sua aliança com seu povo, e que Deus de fato daria essas terras a Israel através da instrumentalidade de Josué. Então esse capítulo 1 é muito importante realmente para mostrar, né, esse encorajamento, esse comissionamento de Josué através de Yahvé. Ali a partir do capítulo 2, então ao capítulo 6, como eu havia mencionado, é narrada a destruição de Jericó e a ajuda de Raabe, e a ajuda que Raabe prestou a Israel nessa conquista. Então nós temos aí uma boa parte, né, se você entender que várias batalhas ficaram resumidas ali nos últimos capítulos dessa primeira parte, você vai entender que o livro dedicou bastante atenção, uma parte considerável, para narrar ali o evento de Jericó, onde acontecem vários eventos aqui, né? A saber, o povo passando pelo Rio Jordão, Deus abrindo o Rio Jordão. Antes disso, né, Josué havia enviado 2 espias
para olhar Jericó. Raabe hospedou esses espias. Raabe entendeu que Deus haveria de conquistar, e Yahvé haveria de conquistar aquela região. Então ela ajudou os dois espias na promessa de que Israel iria poupar e poupar a sua família também. Então eles fazem um juramento, uma aliança com Raabe, que era uma prostituta, e Deus abençoa essa mulher, né, e abençoa o seu povo através dessa mulher. Essa mulher é integrada, é inserida no povo de Israel. Então todo aquele encenamento, né, onde eles dão voltas ao redor de Jericó por 7 dias. No 7º, ele dá 7 voltas, as muralhas caem. Então, tudo isso é bem conhecido, mas está tudo aqui condensado nesses capítulos aqui. É dado uma grande ênfase nessa história, mostrando assim, tanto a fidelidade como também o poder de Yahvé e a sua ação em se vingar do mal contra os seus inimigos. Tudo isso é transmitido aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A cidade de Jericó estava próxima à localização em que o povo estava no final do livro de Números, e por todo o decorrer do livro de Deuteronômio, como consta nesses versículos. Então, para lembrar um pouco, quando nós falamos de Números, você vai lembrar que o povo, ele percorreu todo um trajeto, né, passando pelo deserto, saindo do Egito, passando pelo Sinai, chegando no Monte Sinai, onde é também conhecido como Monte Horebe, onde Moisés recebeu a lei. Dali subiram para Cádiz Barneia, onde enviaram os espias foram, o povo foi incrédulo, 40 anos no deserto. O povo volta para Cádiz Barneia, eles começam a entrar no território de Canaã, ganhando contra os reis ali dos amorreus, contra 2 reis, sobem toda a parte além do Jordão, sobe por dentro ali do território dos cananeus, e eles vão estacionar, né, eles vão colocar o seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Monte Nebo, à altura de Jericó. Então é assim que consta a Bíblia. Nós vamos relembrar essa localização através dos versículos aqui. Acompanha aí comigo. Números 36, 13, o último versículo do livro de Números. São esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então era exatamente nessa localidade em que o livro de Números encerra. Você vê que o livro de Deuteronômio, veja aí no capítulo 1, versículo 5, ele diz: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. Então o livro de Deuteronômio começa exatamente na região onde o povo havia parado em Números, é o livro na sequência. E nesse lugar, Deus mostra para Moisés a terra, através do Monte Nebo, lá de cima. Fala: olha, Moisés, essa é a terra que eu vou entregar a Israel. Lembrando que Moisés não entrou na terra como uma disciplina, né, por ter batido ali na rocha, e Deus mostra para ele a terra que ele entregaria para o povo, de fato em cima do Monte Nebo, que era o monte da onde eles estavam próximos aí nessa região, nessas campinas, planícies de Moabe. E ali, perto da sua morte, Moisés, ele repete toda a lei, que foi o que vocês viram na aula passada, ministrada pelo pastor Newton, que é Deuteronômio, a repetição da lei, a segunda lei, ele repete justamente nessa localidade. Então o capítulo 34, versículo 1, já ali no final do livro de Deuteronômio, eles estão no mesmo lugar, veja aí. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Então é exatamente aí onde Moisés morre, e é a partir daí que Josué assume e vai começar então a entrar na terra prometida, na parte que resta, e vencer os seus inimigos. Eu vou colocar um mapa para vocês visualizarem isso melhor. É o mesmo mapa que nós usamos ali quando nós falamos sobre números, tá bom? Então você pode acompanhar aí na telinha. A primeira bolinha, não sei se você está vendo, é uma bolinha vermelha que está em cima na parte direita
ali. Então você vai ver, só recapitulando aqui o mapa, né? A linha vermelha que sai do Egito e vai até ali embaixo, é o trajeto que o povo fez quando foi libertado no Êxodo até o Monte Sinai. Aí a linha roxa é do Monte Sinai até Cádiz Barneia, e a linha verde é o trajeto onde, ainda sob a liderança de Moisés, o povo percorreu, já vencendo alguns inimigos, e finalmente estacionaram ali em cima do mapa, perto do Monte Nebo. Você vai ver aí Monte Nebo e as planícies ali de Moabe. Então é naquela região ali que o povo estava, que nós lemos os versículos, tá bom? Aquele pontinho azul que está aparecendo perto do ponto vermelho é onde fica a cidade de Jericó. Ela não está escrita aí no mapa, então coloquei essa identificação. Veja que entre o ponto vermelho, que era onde o povo estava, e o ponto azul, você tem uma pequena listrinha azul, que era justamente ali o Rio Jordão. Então quando ele fala, a Bíblia fala além do Jordão, ele quer dizer para o lado do Monte Nebo, né? Então é isso que essa expressão quer dizer. Então, para chegar em Jericó, o povo teve que passar o Rio Jordão, e Deus fez a mesma coisa que ele fez quando o povo foi liberto do Egito. Ele abriu literalmente o rio, né, com a Arca da Aliança. O povo passou a pés secos ao Rio Jordão para chegar então ali em Jericó. Tá? Isso é tudo narrado nos primeiros capítulos, do capítulo 2 ao capítulo 6 do livro de Josué. Então, capítulo 7 e 8, ainda dentro dessa primeira parte, narra sobre os embates contra a cidade de Ai e sua conquista, bem como a primeira renovação da aliança por Josué. Então, capítulo 7, o povo já havia derrotado Jericó, só que é aquela situação onde Acã pegou algumas coisas daquilo que havia sido condenado por Deus, e que Deus falou, advertiu que não era para o povo pegar para si. Acã pega alguma dessas coisas condenadas, esconde, e Deus traz juízo sobre a vida do povo, né? Então, eles tentam subir contra Ai, e Deus não dá vitória. O povo de Ai consegue vencer Israel nessa primeira tentativa, até que Josué entende que havia coisa errada no meio do povo. Deus fala isso para Josué, Acã é morto, apedrejado. Então, a partir daí, numa segunda tentativa, o povo invade com todos os seus inimigos, com todo o seu exército, e finalmente Deus concede a cidade de Ai ali para os israelitas. Então, capítulo 7 e 8 narra sobre isso daí, tá bom? Capítulo 9 discorre sobre a estratégia dos gibeonitas em fazerem uma aliança com Israel, evitando assim sua destruição. Então, quem que eram os gibeonitas? Eram dos povos cananeus, mas assim como os de Jericó, os gibeonitas também haviam escutado os rumores daquilo que Yahvé havia feito no Egito, a poderosa mão de Yahvé libertando o seu povo. Então os cananeus, de uma forma geral, a gente vê isso na fala de Raabe, era um conceito que estava rondando Jericó. Nós vemos isso na fala dos gibeonitas. Então era um pensamento que estava ali, de forma geral, nos povos cananeus. Um pensamento de temor do Senhor por todo boato, por toda a fama que Yahvé estava, a fama de Yahvé estava sendo espalhada como um Deus poderoso que livre e vence seus inimigos. Então os gibeonitas armaram uma estratégia. Eles pensaram consigo: olha, nós vamos ser derrotados por esse povo. Nós precisamos armar uma situação. A gente inventa uma história, fala que a gente é morador de uma terra distante, a gente põe uma roupa velha, comida embolorada, a gente chega até eles e tenta formar uma aliança para que eles nos recebam como seus aliados. E de fato eles fizeram isso, enganaram Josué. Josué faz uma aliança, depois descobre que havia sido enganado, mas ele já havia feito essa aliança. Então Josué e o povo se permaneceram fiéis à sua palavra. Então eles defendem os gibeonitas. Na sequência aí você vai ver uma guerra onde os gibeonitas estavam inseridos, né? E Israel ele parte para a proteção dos gibeonitas nesse contexto aí. Aí do capítulo 10 ao capítulo 12
é um resumo das outras batalhas que Israel pelejou sob o comando de Josué e venceu contra diversos inimigos. Então, ele resume aí essas batalhas dentro desse bloco de capítulos. A segunda parte do livro, do capítulo 13 ao 22, é narrada a divisão das terras conquistadas entre as tribos, como também a designação das cidades refúgio e as cidades dos levitas. Então, talvez alguns considerem até uma parte um pouco monótona, porque depois de todas essas conquistas, de boa parte, quase totalmente, da terra que Deus havia prometido, quase toda, ainda faltava uma parte, mas a maior parte da terra prometida já havia sido conquistada até então, e Josué passa agora a dividir essas terras segundo as heranças de cada tribo. Então, do capítulo 13 ao 22, é narrado toda essa distribuição, inclusive essa concessão das cidades de refúgio e da cidade dos levitas, como Moisés determinou ali no livro de Números. Então, a terceira e a última parte do livro, compreendida pelos capítulos 23 e 24, contém a despedida de Josué e mais uma renovação da aliança, desafiando o povo a permanecer fiel à lei de Yahvé, em amor obediente a ele, e por fim é pontuada a morte de Josué. Então, nesse desfecho do livro, que apesar de ser apenas 2 capítulos, é muito importante, porque Josué vai ali dá uma palavra final, as suas últimas palavras, se despedindo do povo e renovando essa aliança. O que é essa renovação da aliança? Aqui é a segunda renovação. A primeira havia acontecido logo após o povo vencer a cidade de Ai. Essa renovação é uma repetição da lei e um instigamento por parte do líder do povo para que Israel permanecesse firme a Deus e firme à sua aliança. Ou seja, ele fala, olha, se vocês permanecerem firmes à lei do Senhor, Deus vai abençoar vocês, Ele vai dar vitória sobre os seus inimigos, porém, se vocês forem infiéis, desobedientes, esquecerem do Senhor seu Deus, vocês vão ser punidos, seus inimigos vão vencer vocês. Então, era toda essa exortação, toda essa repreensão, até de certa forma, para que o povo permanecesse firme nos caminhos do Senhor. Então Josué vai chamar a atenção do povo, até entendido que foram necessárias 2 renovações da aliança, justamente por causa desse contexto pesado, moralmente falando, que o povo estava vivendo. Lembra dos rituais religiosos dos povos cananeus? Então era todo um contexto de promiscuidade, de depravação. Então Josué entendeu por bem fazer essas renovações da aliança para que o povo voltasse os seus olhos para Deus e pudesse assim permanecer firme nos seus caminhos. Tá? Então isso aqui é muito importante a gente entender. Alguns aspectos teológicos que eu quero tratar aqui com vocês no livro de Josué, para a gente caminhar aqui para o final. Yahvé é poderoso, esse é o primeiro destaque que eu faço. Podemos citar 3 eventos sobrenaturais que evidenciam o tremendo poder de Yahvé no livro de Josué, a saber, vou colocar aqui os 3 já. A abertura do Rio Jordão, capítulo 3, como nós falamos, a queda das muralhas de Jericó e o prolongamento do dia durante a batalha de Gideão. Então, um detalhe que eu não falei é que nessa batalha, onde Israel foi lutar ajudando os gibeonitas contra os 5 reis cananeus que se insurgiram contra ele, porque descobriram dessa aliança que haviam feito com Israel, Josué ora para que o sol pare em um determinado lugar e a lua pare em outro, para que o dia se estenda e ele possa então dar cabo dos seus inimigos nesse dia mais longo. E Yahvé ouve essa oração e ele faz o sol parar. Então, até citado ali que foi um único dia de exceção de todos os outros, e Deus faz esse feito tremendo, né? Então você vê nesses 3 eventos, feitos sobrenaturais, feitos que fica claro e evidente que o povo não venceu seus inimigos pela sua própria força, pelo poderio militar que possuía, mas pela ação sobrenatural de Yahvé, pela demonstração do seu poder através do povo. Então isso é muito interessante pontuar.
Além disso, o pavor do povo cananeu em relação aos israelitas, provindo do conhecimento acerca dos poderosos feitos do Senhor contra o Egito, também testificam do poder de Yahvé. Então, como eu disse, já era falado entre os povos cananeus daquilo que Yahvé havia efetuado lá no Egito. Então, o poder de Yahvé já era conhecido de se ouvir falar no meio do povo cananeu, e agora eles estavam experimentando na pele esse poder. Um dos fatos que nós poderíamos acrescentar nesse aspecto de que Yahvé é todo-poderoso é que nas batalhas contra os reis que se levantaram contra os gibeonitas, Deus fez chover pedras do céu, e ali é descrito na narração que mais foram as mortes pela chuva de pedras do que de fato pelos exércitos israelitas. Então é outro ato poderoso de Yahvé, ali no capítulo 9. Veja o reflexo desse pavor através da conversa de Raabe, moradora de Jericó, com os 2 espias enviados. Então nós vamos citar aí para você prestar atenção, para destacar para você essa conversa, esse testemunho que Raabe deu daquilo que eles já sabiam. Então Raabe disse assim para os espias, Josué 2, 9 a 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizesse aos 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Então esse Seom e Og foi aquilo que Moisés fez, ainda vivo, quando estava subindo até a região do Monte Nebo. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Então veja o testemunho dessa mulher. Essa mulher ela foi inserida aqui na genealogia de Jesus. É uma mulher de fé, é uma mulher que se converteu ao Senhor e se voltou para Yahvé, reconhecendo que Ele é o único Deus. Interessante esse testemunho. Tudo isso evidencia ao leitor de que as vitórias, então, como nós falamos, e conquistas de Israel não aconteceram graças ao seu poderio militar, mas à intervenção sobrenatural e poderosa de Yahvé em seu favor, em face dos grandes desafios que lhe sobrevinham. Relembre o que Yahvé disse a Josué. Então aqui Josué capítulo 1, versículo 9, que nós falamos, diz assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Talvez caiba uma aplicação aqui, diante do tempo que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Existe aquilo que os humanos falam, previsões que as pessoas podem fazer, temor muitas vezes que é colocado no nosso coração através daquilo que nós podemos ler, ouvir ou ver. Mas nós vemos na Bíblia, e nós podemos testificar de coisas que aconteceram também no nosso passado, na nossa história, que fogem à compreensão humana, que fogem do senso comum, que fogem da normalidade, porque são feitos, executados pelo poder sobrenatural de Deus. Assim como as vitórias do povo foram claramente graças à ação de Deus sobre a vida dele, assim também na nossa vida, irmãos. Mesmo diante de grandes desafios que nós estamos vivendo, seja desafios de saúde, como também para muitos econômicos, desafios materiais, Deus pode fazer aquilo que foge à lógica, Deus pode fazer aquilo que foge à compreensão humana. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, não se deixe levar pela situação, não se desanime com a situação, como fizeram o povo com o relato pessimista dos 12 espias em Cades Barneia, mas seja como Josué e Caleb, que mesmo diante de situações adversas, eles preferiram colocar a sua confiança no Deus vivo e todo-poderoso, nesse Deus fiel, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o temem e esperam nele. É nesse Deus que nós cremos, esse Deus
Todo-Poderoso. Nós vemos também sobre a fidelidade de Yahvé. O livro inicia discorrendo da fidelidade do Senhor em capacitar Josué a servir como substituto de Moisés na liderança do povo, em conquistar as terras que Yahvé havia jurado na sua aliança com Abraão, que foi reafirmada com Moisés. Então essa fidelidade de cumprir a sua palavra fica evidente no primeiro capítulo, e com toda a conquista que Deus dá para o povo, nessa campanha militar liderada por Josué, Deus cumprindo a sua palavra de conceder essa terra que sob juramento prometeu para Abraão. Veja o texto. Então nós temos aqui Josué 1, do 3 ao 6, falando nesse comissionamento de Josué. Yahvé falando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então essa é a reafirmação da fidelidade de Yahvé e de que ele faria cumprir a sua palavra. Nós também temos aqui, então, os memoriais, os altares estabelecidos e levantados ao longo do livro, dessa sequência narrativa, também evidenciam a misericórdia e a fidelidade do Senhor, que deveriam ser lembrados de geração em geração. Então sempre que o povo acontecia algo marcante na vida do povo, o seu líder levantava um memorial, um altar ao Senhor, para que aquilo fosse como um lembrete para as demais gerações do que Deus fez, tá? Então isso é prova, evidência também para todas as gerações da fidelidade do Senhor. O terceiro e último aspecto que eu quero trabalhar é que Yahvé odeia o pecado. Isso fica evidente no livro todo. Yahvé é revelado muitas vezes como um guerreiro que toma vingança contra seus inimigos. Isso fica evidenciado na cristofania, através da figura do príncipe do exército do Senhor. Então ali no capítulo 5, pouco antes de Yahvé entregar Jericó na mão de Josué, aparece o príncipe, o chefe do exército de Yahvé. E quando Josué ouve que ele é o príncipe do exército de Yahvé, Josué se prostra e adora esse homem que lhe aparece. Então nós entendemos pelo contexto que é uma aparição de Cristo, uma cristofania no Antigo Testamento, mostrando esse aspecto de Deus guerreiro que vence os seus inimigos. A atividade de Yahvé como líder de Israel no campo da batalha precisa ser entendida como a sua vindicação da santidade divina, ofendida por vários séculos devido ao estilo de vida depravado dos cananeus. Então lembra, todo aquele estilo depravado provindo da religião do povo e dos cultos, cheios de depravação sexual, moral, oferecendo até morte de seres humanos, tudo isso, vamos dizer que acumulou a ira do Senhor contra aquele povo, e agora através de Israel, o povo eleito de Deus, ele iria dar a paga contra os seus inimigos. Então é entendido dessa forma, que a destruição dos cananeus através da campanha militar de Israel é na verdade a vindicação da santidade de Deus, que foi ofendida por tantos séculos aí de depravação religiosa e cultica desse povo. O câncer moral que se instalara em Canaã nascera na tenda de Noé, Gênesis 9, após o dilúvio, se perpetuara no caráter e na conduta dos descendentes de Cã. Então aquele episódio onde Noé se embriaga, Cã vê a nudez do pai, mas Jafé e Sem, para não ver a nudez, eles pegam uma capa, um cobertor, e de costas cobrem o pai. Ali Noé amaldiçoa Cã, e a gente percebe que essa imoralidade acompanha Cã e a sua descendência ao longo da história. Os cananeus eram os descendentes de Cã, que foi amaldiçoado por Noé. Até nessa maldição ele diz que Cã iria servir a Sem e Jafé, como de fato foi acontecendo ao longo da história.
a prova de que tal tratamento rigoroso e punitivo de Yahvé não era arbitrário, ou seja, só com os outros povos, é que o pecado de Israel não foi também punido com igual severidade, quando Acã tomou para si das coisas condenadas de Jericó, atraindo o juízo de Deus sobre todo o povo. Então Deus não deu a vitória na primeira tentativa contra Ai, porque Acã pegou essas coisas condenadas e Deus puniu o seu povo, fez vários homens serem mortos, e depois o povo teve que apedrejar Acã, sua família, que foi cúmplice desse pecado, para que Deus voltasse, para que a ira de Deus fosse apaziguada contra o seu povo. Então, Deus odeia o pecado, independente se é dentro do seu povo ou fora do seu povo. Deus toma vingança sempre contra o pecado, isso fica evidente, tá bom? Da mesma forma que sua ação punitiva recaía sobre os gentios e sobre o seu próprio povo, assim era com respeito à sua misericórdia. Então isso daqui fica evidente também. Na mesma forma que Deus punia tanto o seu povo, como aqueles que não eram da linhagem do seu povo, a sua misericórdia era sempre com o seu povo e também com aqueles que se voltavam para Yahvé. Como fica evidente no caso de Raabe, em Josué 2, também dos gibeonitas, que reconhecem o poder, a grandeza do Deus de Israel, em Josué 9, Deus agindo com misericórdia, poupando esses gentios da destruição que o seu povo estava fazendo. Ao que tudo indica, Josué percebeu que a absoluta santidade de Yahvé tornava impossível a Israel adorá-lo sem incorrer em falhas, que haveriam de suscitar a ira disciplinadora do Deus da aliança. Então isso daqui, eu já vou mostrar esse texto, de Josué 24, mas nas últimas palavras de Josué, quando Josué estava despedindo do povo, ele então, nessa fala dele, deu a entender que o povo não conseguiria servir um Deus santo como Yahvé, porque certamente iria incorrer em falhas. E é interessante que diante disso, seguindo aqui o slide, em certo sentido, Josué profetizava os acontecimentos trágicos do livro de Juízes e apontava para a necessidade de uma provisão ainda maior que a oferecida pela lei mosaica. Então Josué, acompanhando o povo ao longo da sua vida, ele percebeu uma coisa: olha, o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus que toma juízo contra aqueles que se levantam contra a sua santidade. Esse povo aqui não vai conseguir servir a esse Deus. Então ele de certa forma entendeu que era necessário algo a mais do que a lei de Moisés para suprir essa carência no povo. A gente sabe que isso é a respeito da nova aliança, é a respeito de Jesus, e de que a lei de Moisés, na verdade, como Paulo fala em Gálatas, serviu de aio, de guia, para que o povo se voltasse para Cristo. A lei serviu para deixar claro o coração pecaminoso do povo, para que o povo se rendesse em arrependimento a Deus, carecendo da graça de Deus, abrindo o coração para o Messias prometido. Olha só o que diz Josué 24, 19 e 20. Então Josué dizia ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ou seja, ele não vai deixar o pecador sem punição. É isso que ele quer dizer. Se deixardes o Senhor e servides a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Foi o que aconteceu no livro de Juízes. O povo ficou sem direção, sem temor de Deus, se misturou com os cananeus, começou a ter culto pagão no meio do povo, o povo começou a se voltar para os deuses estranhos, para Baal e os outros deuses. Deus pesou a mão sobre o seu povo. Livro de Juízes fala desse trágico período, que depois de uma grande vitória no livro de Josué, o povo acaba vivendo um grande declínio moral, para mostrar para nós que muitas vezes o diabo ataca a nossa vida depois de grandes vitórias e conquistas. Por isso cabe a nós ficarmos sóbrios e vigilantes, porque ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os 10 leprosos que se voltaram para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dos 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Os outros